trabalho de reconexão. Hoje a gente vai fazer um trabalho de reconexão com a nossa criança interior, beleza? Trabalho muito importante, uma coisa muito legal. Todos nós precisamos fazer isso em algum momento da vida da gente, tá? Nossa, gente, tá um bom dia das crianças, tá quente pra caramba aqui. Todos nós precisamos fazer isso, sim. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente aprendeu na vida, que a gente muitas vezes, pelo menos muitas pessoas, valoram muito, que é aquele negócio assim, não, eu tenho que ter uma opinião rígida, eu tenho que ser de um determinado jeito, eu tenho que ser assim, porque eu sou uma pessoa séria, ou eu sou relaxado, ou qualquer coisa do tipo. E, de repente, a gente aprende isso, que a gente é de um determinado jeito. Só que não é bem assim. Porque tu vê como é que a maioria de nós funcionamos, né? A gente fala assim, né? Ah, hoje a gente pega e fala assim, amanhã eu acho que eu vou fazer exercício, né? Aí, quando chega amanhã, acorda e fala, não, eu tô a fim de ficar na cama. E repara como isso é uma coisa bem de criança, né? Criança também faz isso, né? Começa a fazer uma coisa, daqui a pouco, eu tô entediado, quero fazer uma outra coisa. Na verdade, nós temos vários aspectos de nós, em nós mesmos, várias partes. E uma parte muito importante, é a nossa criança. Essa é uma parte muito importante. E aqui, eu falo muito de PNL e tal, falo bastante de constelação também. Agora, há uma metodologia chamada análise transacional, que na verdade eu não sou especialista ainda, porque eu acho fascinante. Eu sou só curioso por enquanto. Que fala da criança interior. E é muito legal. Então, a criança da gente é uma parte nossa, é uma energia. É muito importante na vida da gente. Todos nós já fomos crianças. E a criança, ela tem recursos, assim, incríveis. A criança tem muitas possibilidades que, quando a gente se torna adulto, muitas vezes a gente acaba perdendo. Não é que a gente perde, mas é que a gente se desconecta. Porque sabe como é que é, né? Ah, agora eu sou adulto, né? Agora eu não tenho tempo mais para brincadeira, coisas do tipo, né? Pois então, é aí que a gente se desconecta dessa energia. Agora, a minha criança interior, ela pode estar livre, liberta, e ela pode estar também liberta demais. Sabe como é que é? Por quê? Porque a criança, às vezes é muitas vezes, a criança muitas vezes ela não tem a noção do limite, às vezes de uma brincadeira, de uma coisa assim. Por quê? Porque ela não tem isso, não tem. A criança ela está experimentando o mundo, ela está se divertindo, ela está aprendendo. É o adulto que tem, né, que recebeu educação. Ó, né, não põe o dedo no nariz, né? Não é assim, né? Ó, lava a mão antes de comer. A gente recebeu essa educação e toda educação de alguma forma vai fazendo isso, vai dando ali uma reprimida em algum comportamento que é impulsivo, que é instintivo, alguma coisa assim. E beleza, tá? Não tem questão nenhuma. Que bom, pelo menos eu acho que bom que eu recebi uma educação. Só que na hora que a gente recebe a nossa educação, essa educação ela vai vir o quê? De uma figura paterna ou materna, certo? Então, para a maioria de nós, a maioria de nós cresce com pai e mãe. Agora, há pessoas que crescem, às vezes, com os tios, com os avós, há pessoas que, às vezes, crescem em um orfanato, porque não tiveram contato com os pais, e hoje, cada vez mais vai ser comum também a gente ter o quê? Crianças que crescem com casais formados por dois homens ou duas mulheres, ou, às vezes, até por dois não homens ou duas não mulheres, né? Porque até a forma da gente olhar para o gênero está mudando. Agora, independente disso, a gente recebe, sim, a nossa educação a partir de uma figura materna e uma figura paterna. Agora, não confunda isso de figura paterna e materna com o pai e a mãe, com a pessoa que é pai e mãe, porque às vezes o pai pode estar fazendo uma função materna, às vezes a mãe pode estar fazendo uma função paterna, beleza? Então, é uma coisa legal da gente entender aqui. Eu não vou ficar falando muito hoje, não, tá? É só uma introdução ao tema para gente.
Quando a gente, quando a gente é pai ou mãe, a gente tem uma missão, ok? Pai e mãe é uma identidade, ou seja, a gente tem uma missão. Qual que é a missão? A missão é ajudar aquele ser que está ali se desenvolvendo a ser capaz de tocar a própria vida. Sendo missão, toda vez que a gente tem missão, a gente tem o momento da missão cumprida, certo? Porque se é missão, tem que ter algo que me indique que a missão terminou. E quando é que a missão de pai e mãe é cumprida? Quando aquele ser é capaz de viver a vida por si mesmo, caminhar com as próprias pernas. Aí pai e mãe podem falar, poxa, missão cumprida, eu fiz o que eu tinha que fazer. Claro, não vamos deixar de ser pai e mãe, assim como nós não vamos deixar de ser filhos. Só que a partir do momento que eu sou uma pessoa adulta, eu sou capaz de cuidar do meu corpo, ou eu deveria ser, né? Pelo menos eu deveria ser, né? Beleza. Bom, vamos falar da criança hoje. Como eu recebo essa educação de uma figura materna e paterna, então, a figura materna é aquela pessoa que vai me ensinar a me cuidar, a, por exemplo, a tomar banho, a lavar a mão, a comer, a dormir na hora certa, a me vestir, a me ajeitar. Então, esse aqui vai ser a função da figura materna. Como eu falei, que às vezes pode ser praticada pelo pai, ok? Beleza? Eu estou falando de função, não estou falando da pessoa. E a função paterna é o quê? É o que me ensina o meu relacionamento com o mundo. Faz sentido aqui? Então, no meu relacionamento com o mundo, por exemplo, eu vou entrar em algum lugar, ó, fale bom dia para as pessoas, por exemplo, entendeu? E, de repente, a criança às vezes vai lá, joga sujeira no quintal do vizinho, e quem é que geralmente vai pegar a criança, levar lá no vizinho e falar, olha, pede desculpa para o vizinho, quem é que faz isso? E que bom que faz isso. É a figura paterna, entendeu? Que, às vezes, como eu falei, pode ser a mãe que está fazendo. A partir desse aprendizado que a gente vai regulando a nossa criança. Como em inglês, a análise transacional vem do inglês, né, na língua inglesa, então ele fala de parent, né? Então a palavra em inglês, quando a gente fala parent, né, para pai, é pai ou mãe, né? Não é necessariamente parent, é pai ou mãe, parents, né? Então seus pais, como a gente fala aqui. Aqui no Brasil a gente fala de pai e mãe, né? Especificamente pai ou mãe. Agora, então, por que eu estou conceituando isso? Justamente para a gente entender que a criança, ela precisa de um adulto para ajudá-la a se relacionar com o mundo. Fica aqui uma dica de filme antigo, interessante. Não é um filme gostoso de ver, não, tá? Não é um filme para criança, mas é um filme para adulto, mas é um filme interessante nesse sentido, que, cara, esse filme deve ser da década de 80, hein? Que se chama O Senhor das Moscas. Vou até digitar aqui no chat. É um filme interessante, que é um grupo de crianças que fica perdido numa ilha sem nenhum adulto por perto. E aí eles vão se organizando ali com a cabeça de criança deles. O Senhor das Moscas é um filme pesado, tá, gente? É um filme pesado, não é para criança, tá? É filme para adulto. Mas é um filme muito interessante porque a ideia do filme é justamente proporcionar essa visão de como seria uma sociedade, por exemplo, em que crianças crescessem e organizassem tudo a partir da própria visão delas de criança. Agora, já avisando, não é um filme para assistir com criança, tá? Por favor. Cuidado. Tem outros filmes que a gente vê com criança, né? Outros filmes, beleza. Vai assistir, por exemplo, tem vários filmes legais, filmes legais. É como é aquele das emoções. Divertidamente, por exemplo, é um filme legal para assistir com crianças e tal. Bem bacana, mas esse não. Mas esse é interessante de assistir. Como eu falei, não é um filme agradável, é um filme interessante do ponto de vista de aprendizado, tá? É um filme muito bom, tá? A gente, então, como criança, precisa, sim, da figura do adulto para nos ajudar a nos organizarmos e a desenvolver o nosso relacionamento com o mundo. É aqui que essa figura do adulto, na nossa educação, vai ser muito determinante em como é que a gente, como adulto, vai se comportar perante o mundo.
Então, basicamente, eu posso ter aqui a figura do pai, agora eu vou falar na figura do pai, mas na verdade eu quero dizer do parent, ok? Do pai ou mãe. Porque como isso é traduzido do inglês, então fica sendo pai, mas entenda que isso é mãe também, que eu vou falar a partir de agora, beleza? Então, nessa figura, a gente pode ter um parent, né? Uma figura de pai, perdão, uma figura de pai que seja educador, protetor, e isso tá legal. Ou a gente pode ter uma figura de parent, né, de pai ou mãe, que seja repressora. Ou a gente pode ter uma figura de pai ou mãe que seja ausente. Estamos juntos aqui, José? Faz sentido? Entendeu? Então, posso ter essa figura protetora, conselheira, amparadora, estando junto ali, que me traz, como criança, me traz ali a segurança, a proteção, o Vou acompanhamento. tomar André, psilocibina e vou fazer regressão para conversar com o Verdinho. Perdão. André, bom dia, André, beleza? Então, posso ter essa figura que vai me dar esse amparo, essa proteção, essa referência, esse modelo, mas vamos usar a palavra aqui, protetor, ok? Então, o parent protetor. Posso ter o parent ausente, é esse que o filme O Senhor das Moscas explora. Então, não está nem aí, a criança faz o que ela quer, do jeito que ela quer, e ninguém está nem aí. Quando a gente tem essa figura do parent ausente, então a criança ela não desenvolve o limite dela para poder se relacionar com o mundo. Vocês já encontraram crianças assim? Criança que não tem limite. Então, ela não tem limite, é tudo ela pode. Isso vai virar um adulto insuportável. E o insuportável aqui não é nem para as outras pessoas, é muito mais para esse próprio adulto. Por quê? Porque é uma pessoa que vai encontrar muita dor na vida. É uma pessoa que nunca, por exemplo, ouviu o não dos pais. Se você é pai, mãe, você presta um favor para o teu filho, ou filha, claro, ensinando o limite, ensinando que há ou não, que nem tudo no mundo está ao alcance da criança. Cara, você presta um favor à tua criança, ensinando para ela o não, o limite do mundo. Porque se você, pai ou mãe, não ensinar isso para a criança, tenha certeza de que o mundo vai ensinar. E o mundo, muitas vezes, ensina de uma forma muito dura. Ou seja, é mais fácil eu ter aprendido a lidar com o limite quando eu sou criança do que quando eu sou adulto. Porque daí vai doer menos, por incrível que pareça. Agora, o outro extremo é o parent, né? O pai ou mãe, que é repressor, compreende? Aí a gente tem uma outra coisa. Então, quando o parent é repressor, o limite é duro demais. E aí cria-se uma criança tímida, uma criança intimidada. Muita gente pensa que timidez é uma limitação de comunicação. Timidez não é uma limitação de comunicação. Timidez é uma limitação de manifestação do ser. A pessoa tímida, ela tem dificuldade, por exemplo, de abrir uma empresa, de tocar conquistas novas na vida dela, porque ela é intimidada, é a mesma raiz da palavra intimidação, a palavra timidez. Então, a timidez é uma limitação muito grande para a nossa manifestação. Por quê? Porque muita gente acredita que timidez tem a ver com comunicação. Timidez tem a ver com perfeccionismo. Eu tenho, por exemplo, na sala de treinamento, a pessoa que é tímida, não é que ela não é capaz de fazer pergunta, é que ela fica esperando para fazer ela quer fazer a melhor pergunta da turma, porque a pessoa tímida ela é assim. Tudo tem que ser perfeito. A questão não é de comunicação, a questão é de perfeccionismo. Ela só faz se for perfeito. Agora, como o perfeito de verdade não existe no mundo, então a pessoa tímida acaba não conseguindo fazer nada que seja da própria iniciativa dela. Então, por exemplo, vai abrir uma empresa, ela não vai abrir, ela não vai fazer, porque só sai quando é perfeito. E o perfeito não existe. E isso dá uma série de outras questões, muitas vezes. Por exemplo, a pessoa que
entra numa paranoia de cirurgia plástica porque quer chegar no rosto, no corpo perfeito, aquela coisa toda. Isso pode ser muito, muito limitante para o seu. Faz sentido aqui? Estamos juntos? Ô, Vez, e o contrário é verdade também? A pessoa que é muito extrovertida, ela lança as coisas sem pensar muito? Como é que é? Eu não gosto aqui de usar a palavra extrovertida, embora seja uma palavra bem comum, porque a questão de introversão e extroversão são características diferentes, tá? A gente fala assim, eu já encontrei muita gente falando, eu sou uma pessoa introvertida, e a pessoa quer dizer, eu sou uma pessoa tímida, ou eu sou uma pessoa que gosta de ficar mais na minha. E aqui é legal a gente saber, pode ter uma pessoa que ela seja mais reservada, que ela gosta de ficar mais na dela, tranquila, e não seja uma pessoa tímida, tá? Pode ser. Por outro lado, tu pode ter uma pessoa muito comunicativa que é tímida. Então, às vezes a gente confunde as coisas. Você pode ter uma pessoa tímida que não tem medo de falar em público, tu pode ter uma pessoa que tem medo de falar em público que não é tímido, por exemplo. Porque o medo de falar em público já é uma coisa, digamos assim, é um aprendizado menor, é muito mais fácil, por exemplo, de mudar o padrão de medo de falar em público do que, por exemplo, de trabalhar a timidez. O medo de falar em público, geralmente, a gente vai lá direto no medo, trabalha, ressignifica, reestrutura com uma técnica. Geralmente, na maioria das vezes, uma sessão, duas, a pessoa vence esse medo de falar em público. Agora, timidez, não. Timidez, a pessoa tem que passar por um processo de reconstrução da identidade dela. É um processo bem mais longo, mais demorado, porque ela tem que se resolver com o pai, com a mãe, justamente com as figuras de pai e mãe que ajudaram ela a construir aquilo, tá? Quando a gente fala de introversão e extroversão, isso é uma forma que a gente tem de gerenciar, de gerir a nossa energia interna. Então, por exemplo, a pessoa introvertida, eu sou uma pessoa que funciona com um padrão introvertido, isso é um jeito de funcionar. Então, a pessoa introvertida, quando ela está estressada, quando ela está cansada, para ela se recarregar, ela precisa ficar sozinha com ela mesma. Então, ela vai se recolher no canto dela, às vezes até praticar uma meditação, ou ler um livro, assistir um filme, porque é assim que ela se reorganiza internamente. Já a pessoa extrovertida, para fazer isso, ela quer a companhia de outras pessoas, sabe? Então, ela, para se recarregar, ela vai numa festa, né? Então, é uma forma de gerenciar a energia. A pessoa extrovertida, uma vez eu vi uma pessoa falando assim, eu gostei do jeito que ela falou. A pessoa extrovertida tende a falar as coisas, depois ela pensa no que ela falou. A pessoa introvertida tende a pensar na coisa, depois ela fala no que ela pensou. Mas isso não tem nada que seja melhor ou pior, é uma questão de como a gente funciona. E tu pode ter uma pessoa introvertida, como eu, por exemplo, que fala em público, que lido com as pessoas de boa, entendeu? Não tem nada a ver com a parte de comunicação, é a parte de gestão de energia. É que mais ou menos a estimativa que eu tenho é que tipo 30% da população é de padrão introvertido. Então, para a pessoa de padrão extrovertido, fica às vezes desafiante de entender que a pessoa de padrão introvertido precisa estar no canto dela para se recarregar. Isso em relacionamento de casal costuma dar muito pau, entendeu? Porque a pessoa introvertida às vezes fala, olha, eu preciso ficar no meu canto. E aí a outra pessoa, às vezes é extrovertida, e não entende que a pessoa precisa ficar na dela por um tempinho, vai deixar o introvertido lá na boa um tempinho, daqui a pouco ele tá recarregado, daqui a pouco ele volta a se socializar, beleza? Nesse sentido, então agora quando a gente, vamos pegar como exemplo a sala de treinamento, quando a gente tem agora a pessoa tímida, agora eu não estou falando de introversão, extroversão, da timidez, a pessoa tímida é esse negócio, às vezes ela não vai perguntar nada porque ela fica esperando ela ter a melhor pergunta da turma, porque ela é perfeccionista. Como ela não pergunta nada, né, ela vai lançar uma campanha de venda, por exemplo, no trabalho dela. Ela fica embaçando, não é que ela está procrastinando, não é isso. Ela fica segurando porque ela quer ver a campanha perfeita. Como o perfeito não existe, acaba não fazendo nada. Comparado com a pessoa que não tem o padrão de timidez, que ela está solta, então, não sei o padrão de timidez, a pessoa vai lá e lança a campanha. E não importa se no flyer saiu meio torta a letra, não ornou tudo perfeitamente, ela pega e lança a campanha. Ou ela está na sala de treinamento, ela pergunta o que ela quer perguntar, beleza, ela não está preocupada se a pergunta é boba ou não. E já falando, não existem perguntas bobas, a bobeira é tu estar na sala de treinamento, tem uma pessoa lá, o treinador, disponível para te esclarecer a bobeira, é você levar a tua dúvida para casa, né? Só que aí que tá, às vezes a pessoa
faz perguntas que outras pessoas falam, que pergunta boba, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, nesse sentido, essa pessoa que está com a criança mais livre, que ela chega e pergunta, ela não está preocupada se a pergunta é boba ou não. Fez sentido aqui, Dalben, a questão da criança livre? Essa pessoa, mesmo que faça perguntas que outras pessoas considerem bobas, entre aspas, essa pessoa tem uma chance muito maior de aprendizado e desenvolvimento. Essa pessoa vai, por exemplo, começar o negócio dela, vai fazer venda, vai distribuir flyer, ela vai fazer, ela não vai se preocupar com quem não quer tal. E como ela está literalmente dando a cara dela para bater no mundo, ela se coloca em um processo de desenvolvimento, de aprendizado muito maior do que aquela pessoa que é perfeccionista, porque a pessoa que é perfeccionista, de repente, cai na área de vendas, aí ela vai fazer uma oferta para o cliente, ela ouve um não do cliente, ela já se retrai toda. Ah, meu Deus, é porque eu errei o meu pitch, é porque eu não acertei a venda. Então, isso é muito limitante para o aprendizado. Agora, o outro não, o outro vai lá, leva um não, tá bom, beleza, vai para o próximo, daqui a pouco a pessoa faz a venda, porque essa é a diferença, por exemplo, na venda. O vendedor que vende bem, sabe o que é? É aquele que mais ouve não. Faz sentido isso? Porque ele vai para as cabeças. E isso tem tudo a ver com a questão da criança. Respondida, Aumento, a tua pergunta? Fez sentido? Ó, tiverem questão, pergunta. Josane, quiser perguntar, Vila, quiser perguntar, levanta a mão, pergunta. Ou escreve no chat também, beleza? Tá? Dica de livro. Falar nisso, você sabe que de cara não. Mas eu vou passar um vídeo. Não, que eu até tem um vídeo aqui, deixa eu até achar no YouTube. Vou passar o link aqui. Tem um vídeo da década de 70 sobre análise transacional, um vídeo super antigo, você vai ver. Até tosco assim em termos de produção, mas é um vídeo muito legal, que fala sobre análise transacional. A análise transacional é uma metodologia da década de 70, tá, gente? Então, assim, ó, vídeo, indicação de vídeo. Vou mandar aqui no chat, tá? Análise transacional. É bem legal a análise transacional. Já era para eu ter feito minha formação, né? Teve um indivíduo aí chamado Covid, sabe? Que atrapalhou os meus planos, mas nesse momento já era para ter terminado já. É mole, mas atrapalhou os meus planos. Já não só os meus planos, né? Atrapalhou os planos de muita gente por aí, né? Várias coisas que eu estava planejando fazer, que era para ter sido feito, tive que adiar para viver uma vida mais interna, né? Vocês me entendem, né? Bom, está fazendo sentido aqui a questão da criança reprimida. Então, por exemplo, a questão da timidez tem tudo a ver com a questão da criança reprimida. Porque quando eu tenho uma figura de parent, né, de pai ou mãe, que é muito repressora, que é muito perfeccionista, então a criança se torna uma criança reprimida. Ou seja, estou falando da criança e estou falando do adulto também. Porque isso vai ser determinante lá na nossa manifestação. Então, o parent, né, o pai ou mãe, precisa ser esse modelo para a criança. Agora, a gente quer um modelo que seja protetor, em que a criança possa dialogar, em que a criança possa se abrir. Porque proteção, diálogo, e sim, com ajuste também. Porque a criança precisa ter o limite dela. Ela precisa sentir que tem ali pai e mãe que podem ajudá-la a ter esse limite. Senão vira realmente o Senhor das Moscas, como esse filme mostra, tá? Agora, quando é muito duro, muito pesada a coisa, vira uma criança reprimida. E vai ser um adulto reprimido lá na frente. Isso vai limitar a vida desse adulto em vários aspectos, tá? Eu estou falando, por exemplo, do profissional, é um exemplo, tá? Mas também vai limitar, inclusive, no aspecto da sexualidade da pessoa, entendeu? Porque isso é muito, muito sério, porque esse momento que a gente é criança é um momento determinante para toda a nossa vida, e principalmente isso é muito mais... por exemplo, essa questão que eu falei da introversão e da extroversão, isso é determinado para a gente, né, no nosso aprendizado,
na primeira infância, que vai até uns 4 anos de idade, mais ou menos. Agora, outras repressões podem vir na segunda infância, né? O que vai aí até uns 7 anos, se não me engano. Depois a gente tem a terceira infância, que vai até aí a adolescência. Apesar de que as pessoas de hoje acham que com 10 anos de idade já são adolescentes, né? Mas não são ainda não, tá? Vamos, mas tudo bem. Né? Porque hoje a criança com 9 anos, 10 anos já acha, é só adolescente, só pré-adolescente. Tudo bem, vamos falar pré-adolescente, tá? Beleza? Beleza, tá? Mas aí a adolescência já é um outro processo, porque são outras partes do corpo da gente e da nossa psicologia que começam a se desenvolver. Josane, eu estou aqui alucinando que tu quer fazer uma pergunta. Eu quero. Vamos lá. Não é alucinação. São 2 perguntas, tá? Se você já falou, né? Por isso que eu levantei e baixei a mão, do projeto de você fazer um curso. Vai ser um curso, uma imersão, alguma coisa nesse sentido, ou não tem isso? Aqui eu estou fazendo um workshop para vocês, mas de repente tu me dá uma ideia, uma inspiração. Eu acho que deve rolar um presencial aí, eu acho que eu iria. Pois é, pode ser, porque é uma coisa São muito... informações valiosas, principalmente para a gente que trabalha com terapia, é muito legal, é bem valioso, tá bom? E o meu segundo é uma pergunta, então fica a dica, anota, deixa no radar, ok? Eu iria, levaria algumas pessoas comigo, hein? Então, Opa! hashtag fica a dica. Vés, é assim, como que a gente pode, né? Falando quanto pai, tá bom? Quanto pai, quanto avô, né? Que atua na vida da criança. Até onde a gente consegue controlar o protetor? Não sei se a minha pergunta vai ficar clara, mas assim, às vezes a gente é protetor, é presente, né? Que é o ideal, porém esse instinto de presença e de proteção é tão grande que eu sinto isso no meu filho, que você gera uma criança que vira um adulto dependente. Então, até onde a gente consegue ver esse limite de proteção? Ou já não é mais proteção, já virou a repressão? Mas eu acredito que não seja repressão. Acredito que seja excesso de proteção, não sei. Não sei se eu fui clara na pergunta, mas tem... Foi clara. A questão é que a resposta aqui não é uma coisa tão simples. Tá. Você conhece as fases de desenvolvimento que a psicanálise explora? Fase anal, fase oral, fase genital? Sim. Sim. Então, por exemplo, a fase anal aqui ela é muito significativa, por exemplo, entendeu? Então, pessoas que ficam travadas na fase anal, isso acontece quando a criança começa a ter a percepção de que o cocô sai do corpo dela. Uhum. Essa percepção que a gente tem, né, é a primeira percepção que a criança tem, que assim, poxa, eu sou capaz de produzir algo, tem algo que sai de mim. E isso vai rolar aí entre 3,5 e 4 anos de idade, na média. Isso. E aí é comum que a criança pegue, por exemplo, às vezes ela pega o cocô e leva para a mamãe. Olha, mamãe, o meu cocô. Brinca. A moeba. Pinta a parede. Meu sobrinho fez isso uma vez. Meu priminho fez isso uma vez com 4 anos de idade, mais ou menos. Ele pintou o banheiro, um desenho no banheiro com cocô e chamou a mãe para mostrar. Minha prima foi lá e reprimiu. Por quê? Porque ela não teve esse aprendizado. Então, isso aqui é muito significativo, porque, claro, tu vai adorar, né? Chegar lá e ver um desenho no banheiro pintado de cocô, né? Então, só que aí que tá. O filho ou a filha fez aquilo para dar de presente para a mamãe, para mostrar, mamãe, olha o que eu sou capaz de fazer. E a mamãe vai lá e... Aí às vezes a criança leva bronca, fica de castigo, apanha por causa disso. Então, tu vê como é complicado? Porque para a mãe, para o pai ter uma reação diferente disso, tinha que ter essa informação, tinha que ter esse conhecimento. Agora, hoje a gente ainda tem YouTube, o caramba, agora, é sério, tu pega vídeo meu, tu pega vídeo de outros treinadores, psicólogos, dá uma olhada no YouTube, gente falando coisas muito bacanas, muito legais, vê lá quantas visualizações tem. O cara que tem visualização pra caramba tem 100 mil, 150 mil nessa área. Agora, vai lá ver, sabe, o vídeo do
sabe, do Big Brother que deu em cima da Big Sister. E aí é complicado o mundo. Por quê? Porque a informação está aí, mas o fato da informação estar aí não quer dizer que as pessoas estejam adquirindo conhecimento. Entendi. Tá? Então, por quê? Porque o conhecimento precisa ter um facilitador. E aí que entra, por exemplo, o papel do professor, do treinador, de alguém que saiba pegar e organizar esse conhecimento e transmitir para as pessoas, entendeu? Por isso que a minha profissão é tão importante. E não, eu estou falando com muita satisfação, porque Mas entendeu? Porque essa é uma informação muito técnica, que, por exemplo, que a maioria dos pais não tem essa questão da fase anal, por exemplo, e olha que esse conhecimento já tem 100 anos que está no mundo. sim, Ainda não é nenhuma coisa novidade. Nem eu falei da análise transacional da década de 60, PNL é da década de 70, e por aí vai, já é tudo coisa antiga. Na própria PNL eu tenho essa pegada, né? De quando eu comecei a estudar PNL, era uma coisa muito geek, né? Muito técnica. Eu tenho trabalhado para simplificar a informação, porque hoje a gente precisa que isso chegue para todo mundo, né? Então aqui, o que acontece? Recentemente eu descobri uma coisa interessante, a questão da repressão da fase anal está ligada até a quanto nós somos capazes de fazer de dinheiro na vida da gente. Então, assim, falando assim, o cagão, ele tem mais facilidade de fazer dinheiro do que a pessoa que está reprimida. É mole, até nesse sentido. Por quê? Porque aí a gente entra na questão do meu produto como ser. E se aí eu tiver reprimido lá na fase anal, o meu produto é percebido como algo que não é legal, entendeu? Então, entendi. precisa trabalhar isso. Fez sentido para ti isso, José? Fez. Bem Fez e mais... até veio alguns insights, que talvez, por causa desse bloqueio da fase anal, pode estar gerando uma transferência para a fase adulta, não só referente a dinheiro, mas também referente à dependência, complexo de Édipo e muitas outras coisas mais profundas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos hoje é o país que mais sabe fazer dinheiro. Isso aí, alguém tem alguma dúvida disso? Acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, não é que lá também não tenha pobreza, tem também, tá? Agora, no geral, é onde no mundo as pessoas têm mais facilidade para gerar riqueza financeira, tá? Agora, é interessante que na cultura dos Estados Unidos, os filhos são ensinados que eles vão ter que sair de casa. Então, por exemplo, um rapaz lá que tenha 20 anos de idade e ainda mora com os pais, ele não consegue nem namorar, tá? Porque, assim, já era, aí tem aquele negócio de vai para a faculdade, já tem um high school, já vai para uma república, alguma coisa assim. Por exemplo, a psicanálise tem essa visão e na constelação a gente também tem essa visão. Ah, sabe, dia de aniversário do filho, filho está fazendo 5 anos de idade, o filho e a filha, tá? Os pais deveriam fazer assim, filho, filha, parabéns, feliz aniversário. Ó, 5 anos, falta 13 anos para você sair da casa do papai e mamãe, entendeu? Devia ser assim. Já a criança sendo ensinada desde sempre que vai ter um momento que ela vai sair da casa dos pais e vai tocar a própria vida. Isso, do ponto de vista da construção da personalidade, é muito possibilitador. E tu vê, nos Estados Unidos tem essa filosofia. E lá o povo tem mais facilidade para ganhar dinheiro do que o brasileiro. Agora, aqui no Brasil, não. O que a gente está vivendo aqui é uma coisa que não fala absurda. Sabe? Eu estou vendo coisas assim da mamãe pegar, às vezes, um rapaz de 19 anos de idade fica levando para casa da namorada para o cara transar lá, depois vai buscar, gente. Homens de 50 anos de idade, mamãe lavando roupa, né, lavando as cuecas dele. Não, gente, isso daí é um prejuízo muito grande para o ser. Porque é aí que você está alimentando o quê? Padrões de dependência e codependência. E aí não é legal. E o padrão de dependência, a gente está muito acostumado a pensar na pessoa que está fumando, que está bebendo, está usando droga, mas o padrão de dependência também tem outros aspectos. O padrão de dependência pode ser a dependência de brigar, de sentimento negativo, de controlar o outro, coisas do tipo, entendeu? Se manifesta de várias formas diferentes. E aí, literalmente, o buraco é mais embaixo, ou mais em cima, né? Se estiver pensando em termos de níveis neurológicos, o buraco é mais em cima, porque daí tem que trabalhar o sistema, relacionamento com pai, mãe e tal, e é um processo.
Aí não dá para fazer um workshop que, olha, a pessoa entra dependente e sai, né, não dependente. Né? Apesar que não dependente não existe. Mas, ó, Josiane, eu não quero entrar na questão de padrão de dependência, porque senão o tema é muito longo. Entender, verdade. Vale a pena até pegarmos um dia e fazermos sobre isso. E aí, segura a onda aí que eu tô com algumas coisas no forno, viu, Josiane? E vai ser legal até, mas eu tô com umas coisas legais no forno aí, tá? Beleza? Que estamos relançando tudo aí. Então, estamos indo de pouquinho em pouquinho, porque a adaptação para o digital não é que deu, não está dando muito trabalho. Nossa, você está dando muito trabalho. E não é nem na questão de dar aula, não, isso aqui já está tranquilo, mas em todas as outras ferramentas de suporte que a gente precisa ter para fazer a coisa rolar. Bastante trabalho, entendeu? Então, vamos que vamos. Beleza? Beleza? Voltando aqui na questão da criança. Alguma questão... Ah, aliás, não, deixa eu só concluir um tempo. Então, veja só, é como Buda falava, né? Buda falava assim que a corda do violão muito solta não toca. E a corda do violão muito apertada vai arrebentar a corda. Então, o instrumento tem que estar afinado na medida correta e o violão dá aquela nota perfeita. Nós aqui também funcionamos da mesma forma. Então, não, nenhum extremo aqui é muito legal. Ah, então, o legal é, como o Buda falava, o caminho do meio. Quer dizer, eu encontrar um ajuste fino no qual eu estou me manifestando. Por quê? Porque, por exemplo, em relação à criança, a criança liberta, né? É aquela criança que ela tem essa manifestação livre de ser criança. Ela vai chegar num ambiente, ela vai brincar, ela vai conhecer os amiguinhos, aquela coisa toda. A criança reprimida, ela vai ter essa dificuldade. E a criança muito solta, ela vai extrapolar, ela vai ter comportamentos que vão incomodar as outras pessoas. Aquela criança, a criança mimada, por exemplo, ela só vê ela não enxerga a necessidade da outra pessoa. Então, quer dizer, nem a repressão aqui, nem o sem limites. Nenhum desses extremos é legal. Porque se eu tiver reprimido, eu não vou conseguir manifestar o que eu quero manifestar na vida. Se eu tiver sem limite, a vida vai dar na minha cara muitas vezes. Então, o negócio é encontrar uma harmonia, um caminho em que eu consiga ter esse limite, né? Falar assim, poxa vida, olha, aqui não é legal esse comportamento. Agora aqui, citando Freud, né? Ele falava, ó, sabe, José, sabe, Vila, ó, se você está presente como pai e mãe na vida do teu filho, da tua filha, tu vai traumatizar teu filho e tua filha, entendeu? Se você não está presente, também vai traumatizar. Então, assim, fazer o quê? Porque educar é, de alguma forma, traumatizar. Faz sentido? Isso daqui, não sou eu que estou defendendo essa ideia, isso é Freud. Freud falava assim. Porque a educação, ela é uma repressão de alguma forma. Agora, a questão é, como é que a gente vai fazer essa educação? E é isso que a gente está aprendendo a fazer diferente nesse momento. Porque educar a gente precisa dar. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Então, se voltar no tempo 40, 50 anos, professores, por exemplo, tinha aquele negócio da palmatória, de bater na palma. Mas no passado, sim, os professores podiam bater nas crianças. E não faz muito tempo que entrou essa lei que proíbe, né, os adultos de baterem nas crianças, graças a Deus tem essa lei, que não deveria nem ter, mas tem que ter. Né? É que nem Dia da Mulher. É uma coisa que a gente não deveria ter. Mas, sabe, do jeito que o mundo se organizou, a gente tem que ter. Faz sentido isso? Ah, eu não sou contra o Dia da Mulher nem nada. Eu acho que, assim, no mundo ideal, a gente não precisaria ter. Mas no mundo como ele é, a gente tem que ter. Dia da Consciência Negra. É um dia que a gente não deveria ter que ter num mundo ideal. Mas no mundo que a gente vive, a gente tem que ter esse dia, infelizmente, entendeu? Então, a gente está muito longe desse mundo ideal. Só que está melhor do que era no passado. Entendeu? Hoje, a mulher, por exemplo, tem voz ativa. Hoje, a pessoa que é homossexual, ela é reconhecida como pertencente, participante da sociedade.
Entendeu? Ah, mas tem gente que ainda discrimina? Tem ainda as repressões? Tem, mas pelo menos já está fora do que é o nosso caminho ideal, entendeu? Então já começa a ser, a partir de agora, a exceção. Então, sim, a gente está aprendendo pouco a pouco. Às vezes eu acho que de uma forma muito lerda, mas a gente está aprendendo, beleza? Então, esse ajuste. Agora, fez sentido aqui? Quando tu pega uma pessoa muito repressora, e aí, efetivamente, respondendo a tua questão, José, quando o adulto ele é muito repressor, o que acontece? Como é que ele vai mudar isso de verdade? Ele vai reprimir o comportamento repressor dele? Você percebe que isso dá um loop? Ah, porque de repente aprendi a ser um pai repressor. Então, tudo que minha filha fala, eu vou lá e reprimo, 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 reprimo. Como é que você acha que eu vou mudar esse comportamento meu? Me reprimindo no meu comportamento repressivo? É assim? Percebe que isso dá um loop? Percebe que isso cai na mesma coisa? Então, não, isso não pode. Não tem como essa ser a resposta. Deixa eu dar um bom dia aqui. Bom dia, Luciano. Bem-vindo. Legal que tu está aqui, bacana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Legal. pessoal. Fez sentido aqui? Então, não. Como é que eu vou curar o meu comportamento repressivo me reprimindo mais? Você percebe? Não vai dar um loop. Isso é um loop. Ou seja, entra num processo que eu não saio mais. Repetição de padrão, né? Repetição de padrão. Então, tem que ter um outro caminho. O caminho é a pessoa que é repressora. Por que que ela é repressora? Ela é repressora porque lá na infância dela, ela tem um modelo de parent, né, de pai ou mãe, que foi repressor também. E aí, a criança dela se desenvolveu como uma criança reprimida. Dessa forma, a figura adulta dela tende a ser repressora. Então, na análise transacional, traz essa ideia que nós temos esses três aspectos. Nós temos o aspecto criança, o aspecto adulto e o aspecto parent, né? Pai ou mãe. Eu estou fazendo questão de falar parent aqui, por quê? Para inespecificar. Senão a gente fica pensando pai, né? Fez sentido aqui? Então, o adulto, a figura adulta, isso não é a mesma coisa da questão ego e de superego da psicanálise, no entanto, tem algumas similaridades, tá? Mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Mas é parecido. Então, o adulto, eu sou adulto, eu vou me relacionar. Se a gente tem um diálogo entre adultos, então eu posso chegar assim e falar assim, Ângela, sabe aquele comportamento, aquele negócio que você me falou? Ó, eu não gostei, eu me senti assim, assim, assado. Se eu sou adulto, eu tenho essa liberdade de chegar e dar esse feedback. E se ela é adulta, ela vai poder falar, poxa, Vess, tá bom, obrigado por você estar me falando, vou ver o que eu posso fazer aqui no meu comportamento, a gente vai se relacionar diferente, mas aí, isso é um diálogo de adultos. Fez sentido aqui? Agora, se de repente ela me falou algo, eu falo, que não sei o quê, então eu posso disparar aqui uma figura repressora ou uma figura reprimida na minha reação. E aí, ou pode ser que eu chegasse para ela e falasse, olha, Ângela, eu não gostei do que você me falou, assim, assim, e ela, que você não quer fazer nada, e aí ela entra numa reação, às vezes, de criança reprimida, isso acontece com a gente. Então, eu gosto da análise transacional porque eles lidam com isso de uma forma muito, muito legal. Porque aí a gente tem uma comunicação que não está no mesmo nível. Sendo adultos, nós deveríamos ser capazes de nos comunicar no mesmo nível. Fez sentido? Agora, se eu vou falar contigo e você dispara o adulto não, o parent repressor que tem em você, ou a criança reprimida, fica complicado. Então, onde é que a gente quer chegar aqui? Como eu tenho esses três aspectos, né? A minha criança eu quero livre. A minha criança eu quero liberta. Na sala de treinamento isso é muito evidente. Então, Josiane, ó, fica ligado aí. Vamos ter a volta do protocolo de sucesso agora no formato online, tá? Essa semana vamos lançar um desafio legal para todo mundo. E é que não marcamos na agenda ainda, tá? No caso do protocolo, tá? Estamos organizando a agenda. Mas vai ser aí em breve. E no protocolo, que é o protocolo de sucesso, a gente vai ver formação de objetivos e tal, aí eu faço uma dinâmica, que é justamente também de recuperação da criança interna, mas é diferente da que a gente vai fazer hoje, tá?
E aí tem outras coisinhas também que eu não vou falar agora, não. Fica aí na... Tem umas coisinhas legais, viu? Tá? Quando a minha criança é liberta, na sala de treinamento, vê-se muito isso. Então, a criança liberta, ela brinca com as outras crianças, compreende? Ela chega, ela fala, ela pergunta, ela se mostra. Por quê? Porque ela não está reprimida, entendeu? Então, ela pode ser quem ela pode se mostrar. Corre o risco, às vezes, de ser inconveniente? Pode, porque todos nós fazemos isso. De vez em quando a gente extrapola, porque isso também é uma forma da gente testar o nosso limite. Então, é nessa exploração do mundo que a criança vai aprendendo. Sim, a criança vai lá um dia, faz um monte de coisa, daqui a pouco, um dia ela bota o dedo na chapa quente do fogão, porque ela tem essa curiosidade. Aí queima o dedinho dela. O que ela aprendeu ali? Ela aprendeu que não é para botar o dedo na chapa quente do fogão. Então, há um aprendizado, nesse aprendizado do limite, que às vezes a gente se fere nesse limite. Estamos juntos aqui? Está fazendo sentido? Legal, né? Legal? Eu acho muito legal isso daqui. Agora, quando a criança é muito reprimida, não faz nada. Então, queremos nos libertar. O adulto, então, que a gente quer viver, é um adulto que flui bem nesse sentido. Quando ele precisa da figura paterna ou materna, da figura parent, isso está disponível para ele como uma forma protetora, diálogo, que dialoga. Então, eu chegar para a criança como adulto e falar, olha, Joãozinho, sabe, você é um menino legal, você é um menino bacana, ó, eu vou ressaltar as qualidades daquela criança. Agora, tem esse comportamento aqui que você fez que não é legal, porque por causa disso daqui eu vou explicar para ele. Claro, linguagem de criança, mas tenho que explicar. Sabe por que esse comportamento não é legal? Porque às vezes o teu outro amiguinho pode estar se sentindo mal, tal. Então, a criança vai entendendo, vai aprendendo. Agora, se eu chego e falo, Joãozinho, você não presta, você é teimoso, você é malvado, coisa do tipo, e ainda bato, ponho de castigo, então eu estou atacando aquela criança como um todo, eu não estou ajudando ela a separar o comportamento de quem ela é. É aí que o Joãozinho vai se sentir o cocô do cavalo do bandido traiçoeiro. Não. E todos nós, de alguma forma ou outra, em um momento ou outro, a gente passou por coisas assim, recebemos às vezes uma intervenção que foi muito dura, muito repressora, ou às vezes não recebemos o limite quando a gente precisava receber o limite. Agora, o adulto que está harmonizado dentro dele, ele pode chegar com a criança e ele pode ter esse diálogo dessa forma. E é muito importante aqui resguardar a identidade da criança. Então, esse negócio de, você é burro, você é malvado, você é teimoso, essas coisas, a gente não deveria falar para a criança. Não, a gente não deveria falar. Mas você é uma criança, eu entendo, tu está explorando o mundo. Beleza. Agora, o mundo tem alguns perigos. Explicar a criança, aquela coisa de falar. Quando a criança pergunta, por quê? Por quê? Porque eu estou mandando que é assim. Porque é assim que é. Eu tô... isso é uma outra forma de criar também uma criança reprimida. Faz sentido? Então, nos videozinhos teasers que eu mandei para vocês, e aí eu vou organizá-los todos na nossa plataforma, tá? Mandar o link para vocês, vocês vão poder acessar a plataforma lá, os vídeos organizadinhos, tá? Então, por exemplo, nos vídeos que eu mandei, eu vou mandar mais, tá? Ao longo da semana inteira da criança. Por exemplo, eu falei de frustração. Às vezes a criança, um brinquedo que ela desejou, uma roupa, um passeio, e que de repente os pais não puderam dar. Né? Então, esse carrinho aqui, por exemplo, esse carrinho aqui, eu sempre quis ter um carrinho de controle remoto quando era criança, mas, sabe, minha família não tinha condição financeira, era caro pra caramba. Eu tinha mais de 20 anos de idade quando comprei esse daqui. É um troféu para mim. Está aqui, eu nem brinco com ele. Mas é para o adulto? Não, é para a criança que está aqui. Tem sentido? Uma forma de resgatar isso. Poxa, eu não pude ter quando criança, mas o meu adulto foi lá agora e deu isso para a criança. Falei no vídeo do filme Duas Vidas, é um filme que fala sobre isso, é um filme muito, muito legal esse filme, é com Bruce Willis, legal demais. Então, assim, o filme Duas Vidas é fantástico, assista esse filme, recomendo, tá? Falei, por exemplo, do abandono, né, da criança que é abandonado, né? Então,
no vídeo falei bem, às vezes não é que pai e mãe abandonaram, mas às vezes, sabe, atrasou lá na hora de pegar na escola, atrasou 10 minutos, às vezes a mamãe precisou lá, teve dor de barriga, ficou no banheiro lá 10 minutos e o bebê ou a criança ficou lá na escola, ela já pode ter experimentado a sensação de abandono. Uma coisa que eu não falei no vídeo, que também tem a ver com abandono aqui, por exemplo, adultos que falam das crianças como se as crianças não estivessem presentes. Vocês já viram isso? Muito raro de acontecer isso, né? Então, a criança está lá brincando, os adultos falando da criança como se ela não estivesse presente. Gente, como é que eu vou fazer para corrigir isso? Olha, a criança deve participar do diálogo. Tudo bem, os pais vão mudar de casa, a criança de 5 anos de idade não vai decidir o bairro. Mas leva a criança para ver a casa. O que você acha? Vamos morar aqui, para ela se sentir participando daquele processo decisório. Vai comprar um carro novo, pergunta para a criança, você gosta desse carro? É legal, entendeu? Vai incluindo ela no diálogo familiar. Isso é muito, muito legal. Nos vídeos eu falei também da questão da ofensa, que eu acabei de falar aqui de novo. Então, esse negócio que eu ainda vejo hoje, tá? O pessoal falou assim, você é burro, você é idiota, você é estúpido. Gente, não se faz isso nem com adulto, pelo amor de Deus. Tu vê que isso hoje, eu, por exemplo, já conheci muitos professores, trabalhei com muita gente assim, ofensiva, gente que chega falando que você é burro, coisa do tipo. Você vê que isso hoje, no mercado de trabalho, não é mais tolerado. Graças a Deus chegou esse tempo. Não, a gente não aceita mais isso, não. Vai me tratar com respeito. E, por exemplo, não é porque eu estou trabalhando para você, prestando serviço, ou de qualquer forma, que você você não é meu dono, você não é nada meu, não vai me reprimir, não vai. Então, nós já estamos conseguindo falar não, entendeu? Então, olha como a gente já evoluiu bastante nesse sentido. Agora, tem muita coisa que ainda não está legal, tá? E agora eu vou falar de algumas coisas diferentes. E aí vou anotando aí, os pontos que vocês se identificarem de repressão, tá? Vai fazendo a listinha aí, tá? Você não é bom o suficiente, sabe? Isso é uma coisa complicada. Você não é bom o suficiente para isso. Tipo, de repente a criança fala assim, ela vê um filme de arte, vê Karate Kid, né? Vê Cobra Kai, que está na moda, vê lá aqueles moleques fazendo aquela coisa toda, aí ela chega para o pai e fala, olha, pai, eu quero fazer Karatê. De repente o pai chega e fala assim, olha, não, você é muito mole para fazer Karatê, não, você é muito preguiçoso, coisas assim. Não, você não é bom o suficiente, ou você não é boa o suficiente para isso. Isso é complicado. Isso fica para o adulto também. Às vezes a criança fala assim, a família vive uma situação, às vezes, de pobreza, aí a criança fala assim, nossa, eu quero ter aquele brinquedo, aquela coisa assim, né? Mas é caro, aquele PlayStation 5, né? Aí, às vezes, o pai ou a mãe fala assim, olha, não, a gente é pobre, isso aí não é para gente, isso é coisa de rico, isso não é para gente, sabe? Você não é bom o suficiente, nós não somos... Gente, isso aqui limita demais o nosso ser. Não, você não é bom. Alguém já ouviu isso alguma vez na vida? Eu já ouvi isso quando era criança, de pai e de mãe, sabe? Com certeza, sim. Eu acho que todo mundo se identifica com isso. Você vai Você não é fazer bom o medicina, suficiente. você não é tão inteligente assim. Você não é tão inteligente assim, Você está muito velho para estudar e você está muito aprender. velho para estudar, você não é bom o suficiente. Gente, pelo Você amor é de Deus. terapeuta, você não trabalha com o quê? Você faz o quê? Você não sai de casa. É isso aí, você não é bom o suficiente. Então, por exemplo, fica complicado. Por exemplo, vendedores que têm dificuldade de vender, vão lá, faz curso de venda, aquela coisa toda. O curso de venda é bom aprender a técnica, entender o que é lead, o que não é lead, o que é cliente, é ótimo isso. Agora, por exemplo, entenda uma coisa, o vendedor que não consegue vender tem a criança reprimida. Ele tem essa coisa do você não é bom o suficiente. Então, na hora que vai vender, isso pega, porque não consegue. Como é que eu vou vender meu treinamento para você? Como é que eu vou chegar e falar, tem um treinamento aqui legal para caramba, vai ajudar você, vai mudar a tua vida. Como é que eu vou chegar e falar assim para você, se eu tiver dentro de mim esse negócio de você não é bom o suficiente? Fez sentido? Então, isso aí é uma coisa que precisa trabalhar, tá?
O negócio do coaching, do treinamento, hoje, na minha área, tem bastante isso. As pessoas buscam um negócio do empoderamento, que eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo, e peraí, tá? Precisa trabalhar essas coisas lá atrás, entendeu? Precisa trabalhar essas coisas lá atrás, porque senão isso fica bloqueado, tá? Isso é legal, é gostoso, mas muitas vezes não é o suficiente. Então, tem o coaching, tem a terapia, né? A terapia é para eu ir resolvendo o meu passado, coaching é para eu ir trabalhando o meu futuro. E, na boa, tá? A gente deve trabalhar em ambos os aspectos da coisa, porque senão eu vou ficar só terapia, 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 terapia. Peraí, né? Eu tenho um porão na minha casa, vou passar meu tempo inteiro no porão vendo coisa velha? Não, tem um tempo de lidar com o passado, tem um tempo de lidar com o futuro e tem que viver a vida no aqui e agora. O negócio da curiosidade também. Sabe, a criança é curiosa. Curiosa. Criança é curiosa. Criança sai botando a mão nas coisas, quer pegar tudo. Já viu isso? Quer pegar, quando é pequenininho, quer pôr na boca pela questão da fase oral, entendeu? Porque é uma forma de experimentar o mundo também, pôr na boca. Agora, o negócio da criança é curiosa. Criança é curiosa. Tiver lá uma caixa, deixa lá que eles vão mexer, vai olhar, vai não sei o quê. Eu acho que ninguém aqui passou por isso, né? Tipo, ser reprimido na manifestação da curiosidade, né? Não, né? Botar a mão, leva tapa na mão, sabe assim? Dá tapa na mão da Nunca, criança, nunca, por imagina. exemplo, entendeu? A criança faz uma pergunta, né? Tipo assim, ela viu uma cena no filme, uma cena meio sexual, ela não sabe o que é, pergunta para o pai, para a mãe, leva tapa na boca, não fala isso porque isso é feio, por exemplo. Não, isso não deve ter acontecido com vocês, não, né? Não, nada disso, nunca. Então, é o momento que a gente é reprimido na manifestação da nossa curiosidade, porque perguntou algo indevido, porque foi fuçar onde não devia, né? E aí foi reprimido na curiosidade. Agora, a curiosidade é um recurso muito importante para nós como adultos. O que seria do mundo nosso se a gente não tivesse curiosidade? Fala para mim. Fala para mim. O que seria desse mundo sem curiosidade? Vocês não são curiosos? Eu sou curiosíssimo. Curiosíssimo. Quero saber de tudo, como é que funciona, não sei o quê, desde criança. Então, esse negócio hoje que eu uso muito na PNL, eu tinha como criança. Então, por exemplo, quando criança, como eu gostava de desmontar as coisas, botava, mas eu já fui muito reprimido com isso. Porque, na boa, ó, sei, com 10 anos de idade, se tivesse ganhado um carrinho desse, na outra semana ele estava desmontado. Pode ter certeza disso, entendeu? Já tinha desmontado inteirinho, porque eu quero ver como é que funciona, sabe? E claro que na hora de montar a coisa não fica tão perfeita. Então, às vezes, a criança vai lá, desmonta o brinquedo, e aí o adulto chega, como já aconteceu comigo. Não vai ganhar outro, porque você desmontou, porque papapá. Vocês nunca passaram por isso, né? É coisa rara de encontrar, né? Então, isso Eu é sou engenheiro, desmontava tudo, queria saber desmontar tudo, né? Então, tudo. Montava de novo, mas desmontava tudo. isso daí é muito saudável para a criança, porque tem a ver com essa coisa da curiosidade do como funciona. Isso meu pai me estimulou muito. Eu lembro um dia que ele chegou em casa com uma enciclopédia, 3 volumes, chamava Como Funciona essa Enciclopédia. Cara, era demais, eu pirava. E tenho isso comigo até hoje. E até hoje eu tenho isso comigo, o negócio de eu quero abrir as coisas, computador, notebook, celular, todo equipamento que eu tenho, em algum momento da minha vida eu vou lá e desmonto, porque eu quero ver como é que é lá dentro. E às vezes dá dificuldade de montar de volta como era, entendeu? E tudo bem, aí vai fazer o quê? Vai bater na criança por causa disso? Não. Isso é muito saudável. Então, na cabeça do adulto, a criança recebeu um brinquedo, quebrou o brinquedo, o adulto vai lá e reprime. Você não vai ganhar outro, não sei o quê. Agora, na cabeça da criança, tu dá um brinquedo para ela, a cabeça da criança é assim, ó. Tu dá um brinquedo para a criança, ela tem um brinquedo. Aí ela vai lá, né, o que ela vai fazer com aquele brinquedo? Esse aqui. Ela desmontou. Quando ela desmonta, ela tem 2 brinquedos agora. Olha, o que era 1 vira 2. Percebe? Você já parou para pensar nisso? Não, a criança, um brinquedo é um brinquedo. Quando ela quebra no meio, é 2 brinquedos que ela tem. Pergunta do Vila aqui. E quando o vendedor tem do comprador gastar o dinheiro dele? Dó! Quando o vendedor tem dó do comprador gastar o dinheiro dele, o que isso significa?
Ó, Vila, obrigado por essa pergunta. Quando o vendedor tem dó do comprador gastar o dinheiro dele, isso cai na mesma questão do não é bom o suficiente o produto que você está vendendo, uma coisa de merecimento, compreende? Porque, peraí, por que gastar o dinheiro dele? Dinheiro é um investimento. Então, também temos aqui a coisa do não é bom o suficiente. Respondi, Vila, para ti? Fez Mais sentido? ou menos. A pergunta é em relação à repressão da infância. Onde que o vendedor que vai vender um sapato, ao invés de vender um sapato de 200, vende 100, né? Ah, esse cliente não pode comprar. Acho que todo mundo já passou por alguma coisa assim, e a pessoa que vai comprar se sente até meio desprezada nisso. Sim. Só que é um sentimento do vendedor. Em algum momento Isso, foi feito. isso tem a ver bastante com a questão da riqueza. Então, para o workshop de riqueza, eu falei isso, por exemplo. Também vou liberar na plataforma para vocês esse workshop. Então, aqui é uma projeção, um fenômeno de projeção, tá? Onde, de repente, eu cresci numa situação limitada, que quando criança eu não podia ter as coisas que eu queria, e daí eu projeto isso imaginando que o comprador tem a mesma dificuldade que eu tenho financeiramente. Então, esse é o Fez fenômeno que sentido, acontece aqui, é respondeu. uma projeção do meu próprio aprendizado naquela outra pessoa. Esse é o fenômeno que a psicanálise chama de projeção. É quando eu vejo no outro aquilo que, na verdade, está em mim, tá? São três palavrinhas de psicanálise que eu acho que é legal, todos nós deveríamos entender. Projeção, que é isso. Deslocamento, ok? Deslocamento é, por exemplo, eu estou com raiva da minha mãe e brigo com a minha esposa, por exemplo. Entendeu? Então, eu estou deslocando uma coisa para outra. E a questão da transferência, que é quando eu me apaixono pela projeção, sabe? Então, são três palavrinhas legais aí da gente aprender. Sonhos. Sonhos, sonhar. Então, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser piloto de kart. Um dia, meu pai me levou para ver uma corrida de kart. Cara, aquele dia para mim foi maravilhoso. Cara, meu pai não quis ficar até o final da corrida. Cara, aquilo foi terrível para mim. No final, falei, eu queria ver quem ganhou. Ele falou para mim, tirando onda. Quem ganhou foi o número 1. Cara, eu fiquei tão puto. Eu tinha 6 anos de idade. Tu não faz ideia. Tu não faz isso com criança. Entendeu? Levou para ver? Fique até o final. Pergunta para a criança, o que você vai ser quando crescer? Eu quero ser astronauta. Ai, que bobagem, que mais você vai ser astronauta, não sei o quê, isso não existe, não sei o quê. Gente, isso não se faz com uma criança, compreende? Quando você faz isso, você está também, de alguma forma, podando aquela criança, podando o aspecto de sonhador dela, sonhador que nós precisamos quando adulto. Então, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser astronauta. Nossa, que legal! Qual é o planeta que você quer visitar? Eu quero ir para Marte. Se você encontrar um marciano lá, o que você vai perguntar para ele? É assim que você... As crianças me adoram. E olha que eu nem trabalho com crianças, mas, nossa, eu tenho uma facilidade com as crianças, porque eu faço isso com as crianças. As crianças chegam para mim, uma vez eu estava conversando com um filho de um amigo meu, e o moleque está com 8 anos. Aí ele está aprendendo a fazer grafite. Ele falou, Vez, eu estou criando uma história num personagem, meu personagem é assim. Eu falei, que legal, qual que é a fraqueza, qual que é o poder secreto do teu personagem? E ele vai. Quando você faz isso com a criança, você está alimentando aquele sonhador. Aquele sonhador é uma estratégia que a pessoa tem, ela vai usar aquilo quando ficar adulto. Então, quando a criança fala de um sonho dela, não importa se é absurdo ou se não é absurdo. Eu não virei piloto de kart, compreende? Não é nada disso. É uma questão de você ajudar aquela criança a desenvolver o sonhador dela. Então, nossa, astronauta, que legal. Eu quero ser bailarina. Nossa, você já pensou em quais cidades você vai se apresentar? Qual a dança, o número, o que você gosta, que cor vai ser a tua roupa? Aí você vai estimulando aquele sonho na cabeça da criança, está ajudando aquela criança a ser um adulto bem-sucedido na vida. Porque se você foi podado no teu sonho lá atrás, nesse negócio, que bobagem, isso não adianta, isso aqui, né? Se você foi podado lá atrás, isso também dificulta a manifestação do teu sonhar na vida adulta, na conquista dos teus sonhos, literalmente, dos teus objetivos, tá? E por fim, na minha lista, pouquinha coisa, né? Quase nada. Por fim, na minha lista aqui, uma coisa que eu acho muito interessante.
é a diversão. Criança e adultos têm direito de se divertir. Compreende? Isso, às vezes, é reprimido de várias formas diferentes. Uma vez, isso tem uns 2 anos, mais ou menos. Minha sobrinha mais nova, estava na casa da minha irmã, e minha sobrinha mais nova subiu no sofá. Quando ela subiu no sofá, ela ficou numa posição mais alta do que eu, que estava sentado no sofá. Aí ela viu minha careca e falou, tio, tá careca. E começou a tirar onda, sabe? E aí minha irmã fez assim, até, né, tipo, eu falei, fiz assim, não, relaxa. Eu falei, fiquei carequinha, brinquei com ela, junto, ela deu risada. Vocês acham que ela fez isso para me ofender? Para me tirar? Não, ela é menor do que eu, ela sempre me vê, né, numa perspectiva de baixo para cima, ela de repente subiu no sofá, me olhou numa perspectiva diferente que ela nunca tinha visto. Aí ela achou engraçado, ela está se divertindo, ela não está fazendo aquilo para me ofender. Agora, eu estou bem resolvido com a questão da minha calvície, não estou nem aí para isso, não me incomoda em nada. Agora, já pensou se é um cara que está mal resolvido com isso? Tem muito homem mal resolvido com a questão de calvície. Aí já fala, isso aí, não se fala para olha aí, já vem aqui o aspecto do parent, né? Repressor. Não, isso é feio, isso não se faz, pronto. Está reprimindo na diversão. Isso é um dos aspectos. Outro aspecto é, às vezes, quando a criança... Eu fazia isso quando era criança. Tá? Eu ia comer, por exemplo, eu imaginava que o garfo era um trator, que aquilo era uma fábrica, que tudo aquilo tinha que ser organizado, e eu brincava com a comida, sabe? E às vezes acontecia, às vezes meu pai chegava para mim, para de brincar com a comida, essas coisas assim. Eis um aspecto de repressão na diversão. Vocês já passaram por isso? Para de brincar com a comida, come essa comida. Gente, é muito mais fácil convencer a criança a comer brincando. Não, muito mais fácil. Agora, quantas vezes, de repente, você também não foi reprimido no aspecto diversão? Aquele negócio que muitas vezes o adulto fala e tem uma razão de falar, né? Não, primeiro a obrigação, depois a diversão. E a diversão fica sempre em segundo lugar. Espera aí, por que que eu não posso fazer minha obrigação me divertindo? Fala sério. Quem foi que disse que as coisas não podem vir juntas? Eu não sei, gente. Acho que não deve ter nada na lista de vocês. Acho que vocês acabaram não pegando nada, né? Ó, falei de frustração, falei de abandono, de ofensa, não é bom o suficiente, curiosidade, sonho, diversão. Acho que aqui ninguém tem nada disso reprimido, não, né? Não? Não tem, né? Perguntas, gente. Porque se não tiver pergunta, eu quero fazer com vocês agora uma dinâmica, um exercício para a gente se reconectar com essa criança. Que tal? Quero fazer dinâmica. Vamos fazer a dinâmica? Eu fazer... quero! Quero fazer dinâmica. Eu quero! Então, vamos lá. Dirigindo minha casa. Dirigindo minha casa. Eu vou à praia dirigindo minha casa. Sinal vermelho parou. Como é que faz a buzina, hein, gente? Como é que faz a buzina, hein, gente? Bibi. Vamos cantar? Bibi, bibi. Bibi, bibi. Bibi, bibi. Então, gente, é o seguinte, vamos fazer a dinâmica e eu vou fazer com vocês um processo de visualização mesmo, tá? Então, essa a gente vai fazer só aqui no nosso mental, não vamos precisar fazer âncora espacial nem nada, tá? Agora, eu quero que você, então, encontre uma posição confortável aí para ti, beleza? Uma posição que você possa ficar sentado, tranquilo, tranquila. Exercício super legal. Uma posição que eu gosto muito de fazer os exercícios é assim, eu gosto de deixar meus pés bem apoiados no chão. Ó, o Luciano tá trampando, ó. Fala aí pra galera. Fala, olha, deixa eu trabalhar minha criança, vê se você consegue aí se concentrar em você por um instante, tá? Se não conseguir agora, depois tu pega na gravação que a gente vai disponibilizar e faz depois, tá bom? Uma posição legal é sentado de uma forma confortável, os pés bem apoiados no chão. Eu gosto de deixar minhas mãos assim descansando sobre as coxas, ok? E agora você pode ficar de olhos fechados, tranquilo,
tranquila. E inicialmente eu peço para você dar uma respirada. Isso, legal. Agora eu quero que você imagine o seguinte, que você está caminhando em um corredor bonito, um corredor longo, e esse corredor tem várias portas diferentes. Essas portas podem ter tamanhos diferentes, podem ter cores diferentes, e você está caminhando por esse corredor. Cada uma dessas portas tem algum tipo de experiência que você tenha vivenciado, algum tipo de experiência na tua vida. Talvez até tenham portas que tenham experiências do futuro, só que a gente vai trabalhar com experiências do passado nesse momento. Então, conforme você caminha pelo corredor, eu quero que você encontre aí a porta, uma porta específica. A gente vai abrir várias portas aqui. Uma porta que tem um cômodo no qual está aquele você ou aquela você criança que um dia teve uma experiência de frustração. Por quê? Porque não ganhou, às vezes, um brinquedo que queria, não pôde ter, às vezes, uma roupa que queria, ou um passeio que não pôde fazer, não importa a razão. Imagina que, de repente, nesse caminhar, por esse corredor, você chega nessa porta. E você sabe que por trás dessa porta está um você criança que teve um desejo de algo no passado que não pôde cumprir. Imagina agora que você está colocando a mão na fechadura, abrindo essa porta. E quando você abre essa porta, pode até ouvir o som da porta se abrir. E você olha e você vê aquele você, aquela você criança. Olhe para essa criança, olhe nos olhos, fale para ela: oi, hoje é o seu dia, hoje é o dia da criança. Vamos fazer um passeio? Convida essa criança, pega ela pela mão. E agora você sai desse quarto com ela. E você está caminhando. Agora você tem essa criança que é você caminhando junto contigo. E você vai agora abrir outra porta. Uma porta de um cômodo no qual está aquele você, aquela você criança, que pode ter experimentado o abandono. Fosse bebê, fosse criança. Um abandono, às vezes, numa situação que, sabe, o pai ou a mãe se atrasaram para pegar na escola, ou às vezes não puderam ir no teatrinho da escola, e a criança, você coloca a mão na fechadura, abre a porta e encontra aquele você, aquela você criança, que um dia vivenciou esse abandono. Cumprimenta ela: oi, hoje é dia das crianças. Vamos passear? Pega pela mão. Agora você está caminhando no corredor com essas duas crianças, junto com você, que é você. E você chega numa terceira porta, para um cômodo, onde tem lá aquele você, aquela você criança que em algum momento foi ofendido, foi xingado, foi falado algo doloroso, negativo. Tu abre essa porta. Olha para essa criança que está ferida. Olha para ela, os olhos dela. Fala para ela: oi, hoje é dia das crianças. Vamos passear? Pega ela pela mão. E agora você está caminhando nesse corredor com 3 manifestações da sua criança. E você chega
Uma quarta porta. Porta que tem um quarto, um cômodo no qual está aquela criança que um dia contaram para ela, aquela você criança que um dia contaram para ela que ela não é bom o suficiente, não é boa o suficiente. Abre essa porta. Fala para essa criança, oi, tudo bem? Hoje é dia das crianças. Vamos passear? Pega ela pela mão. E agora você, caminhando nesse corredor com essas 4 manifestações da sua criança. Você chega numa quinta porta, onde está aquela criança que foi castigada, bloqueada, reprimida, por ter sido curiosa, por estar experimentando. Talvez ela tenha quebrado alguma coisa nessa experimentação. Tu abre essa porta. Fala oi para ela. Oi. Hoje é dia das crianças. Vamos passear? Pega ela pela mão. Agora é você caminhando nesse corredor com 5 manifestações da sua criança. Você chega em outra porta agora. Porta que dá para um cômodo onde está aquela você criança que tinha um sonho. Sonho de ser astronauta, de ser bailarino, de ser piloto de carro, de ser ator de televisão. Abre essa porta. Fala, oi, minha criança. Hoje é teu dia, dia das crianças. Vamos passear? Pega pela mão. Agora já começa aquela algazarra, né? Porque você sabe, criança, quando está andando, né? Não é tudo aquela falação, aquela coisa. Você está caminhando nesse corredor agora com 6 aspectos da sua criança. Já começa a ficar aquela, ai, tio, o que será que vai acontecer? Aquela coisa toda. Bababá, bababá, bababá. Já tentou fazer criança parar de falar? Não para. Mas vamos, deixa falar, a gente está se reprimindo, né? Então deixa rolar. Tu chega numa sexta porta. Aquela criança que está aí é aquela que quer se divertir com a comida, brincando de tratorzinho, de aviãozinho, quer se divertir com a lição de casa, fazendo desenho no caderno, aquela coisa toda. E você abre a porta e fala, oi, minha criança, hoje é teu dia, dia das crianças. Vamos passear? E você volta para esse corredor agora. É você com essa criançada toda. Aquela que um dia se sentiu frustrada, aquela que um dia se sentiu abandonada, aquela que um dia foi ofendida, aquela que disseram para ela que não era bom o suficiente, aquela que um dia foi curiosa, aquela que sonhava, aquela que quer se divertir. Você caminha por esse corredor e tem mais uma porta lá, diferente. Você caminha com todas essas crianças. Abre essa porta e você chega num lugar lindo, um lugar mágico, um lugar todo colorido, cheio de coisas divertidas, cheias de coisas legais, um lugar especial para você. Cheio de coisas legais para fazer. Brinquedos de montão. Brincadeiras de monte. Um lugar em que a criança é respeitada. Nesse local legal,
você com as suas crianças, agora que elas já brincaram um pouquinho, devem estar com os olhos brilhando, eu quero que você convide todas elas agora. Fala assim, vem cá, vamos fazer uma brincadeira. E agora você, adulto, se senta com elas no chão em uma roda. Todas sentadinhas ali olhando para você. Você é o adulto agora. Eu quero que você olhe nos olhos de cada uma delas. Sabe aquela que se sentiu frustrada porque não teve o que queria? A que se sentiu abandonada? A que foi ofendida? Aquela para a qual disseram que ela não era bom o suficiente? A curiosa? A sonhadora? E a que quer se divertir? Fala para elas todas assim, crianças, minhas crianças. Sabe que eu, por um momento, não pude me conectar com vocês. É que, sabe, eu estava tão ocupado com as coisas do trabalho, com as coisas da família, e aí não deu tempo de brincar com vocês. Minhas crianças, eu estou aqui agora. Estou aqui para brincar com vocês agora, para brincar junto com vocês. Olha para aquela criança que se sentiu frustrada porque não teve algo que era importante, fala para ela, fala para ela. Aqui, nesse lugar especial, você tem tudo o que você quer e o que você precisa. Olha para aquela que se sentiu abandonada, fala para ela, você não está sozinho, eu estou aqui com você, nós estamos aqui, tá vendo? Essas outras crianças somos todos amigos, estamos juntos, é nós. Olha para aquela criança que foi ofendida. Fala para ela, você é maravilhosa, você é especial. Sabe aquele adulto que te falou aquilo? Falou adulto, aquilo só porque ele também estava machucado. Vamos entender ele também. Porque você é especial. Cada uma de vocês, nós somos especiais. Olha para aquela criança que um dia se sentiu como se não fosse boa o suficiente. Olha para ela, olha nos olhos. Fala para ela, você é especial. Você é muito importante. Você é uma criança boa, um bom menino, uma boa menina. Olha para aquela criança que se sentiu curiosa. Olha para ela, nos olhos. Fala para ela. Que bom que você é curiosa. Eu também sou curioso. Eu adoro aprender coisas novas. Eu adoro saber como as coisas funcionam. Eu adoro fazer pergunta. Olha para aquela criança que sonha. O que é aquele teu sonho? Olha para ela. Como seria se você, adulto, pudesse ajudar essa criança a realizar aquele sonho? Fala para ela, que bom que você sonha. Eu quero sonhar junto com você. E, por fim, olha para aquela criança que quer se divertir. Olha para ela. Para essa que quer se divertir, eu quero que você fale para ela assim, se divertir é bom. Quer saber? Todas essas crianças aqui precisam se divertir.
Pergunta para essa que quer se divertir se ela pode inventar uma brincadeira para vocês todos brincarem juntos agora. E você, eu quero que você, adulto agora, se divirta, sonhe, perceba como você é importante, como você é uma pessoa legal. Imagina você fazendo agora uma roda, todos de mãos dadas, brincando juntos, cantando, passando esse Dia das Crianças dessa forma. Olhem para essas crianças e me falam, percebam se elas estão sorrindo, se divertindo. E para fechar, eu quero agora que você dê um abraço em todas elas juntas, um abração de todo mundo, assim, sabe? Aquele abração bem de criança mesmo, bem divertido, bem legal. Sabe esse local que você está experimentando agora, brincando com essas crianças todas? Esse é o seu local especial. Sempre que você quiser, você pode usar esse local para se reconectar com essa criança, para se recentrar, para se divertir. Esse local está disponível para você em todos os momentos da tua vida. Todas essas crianças que são partes de você, são partes de você. Agora, a diversão, o sonho, a curiosidade, o se sentir bom, o se sentir bem, o estar junto, a conquista. Eu quero perguntar para você, adulto, você gostaria que essas crianças estivessem presentes na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida de adulto? Então, perceba que elas estão. E você sabe que você pode voltar para esse local quando quiser. Agora, fale para as crianças, chegou a hora da gente voltar lá para o mundo da realidade objetiva, sabendo que todo dia, a qualquer momento que você quiser, tu pode voltar para cá. E você junto das suas crianças agora, porque você é tudo isso e muito mais. Você começa a voltar para o aqui e agora. E você sai desse local especial pela porta que você entrou. E você tem aquele corredor que você caminhou. Agora, as suas crianças, elas podem ficar no quarto delas se quiser, ou podem caminhar com você. Mostre para elas, inclusive, que as portas, não, elas não estão trancadas. Elas se abrem e se fecham quando for preciso. E passo a passo, você vai voltando para o aqui e agora. Quando chegar no aqui e agora, é só abrir a porta, abrir os olhos e voltar por aqui agora. Repita comigo. Hakuna Matata. O quê? Hakuna Matata. Isto é, sem problemas. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Se vai entender. Os seus problemas você deve
Hakuna Matata. Hakuna Matata. Gente, gostaram? Gostou? Valeu a pena? Valeu a pena investir esse momento para nós aqui? Valeu. Legal. Chorou? 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 Se chorar, eu fiquei feliz, hein? Aí, legal. Muito obrigado a todos vocês pela presença. A gente vai disponibilizar a gravação depois, tá? Reassista, você pode usar a condução novamente. Josane, Luciano, Vila, ó, fiquem ligados aí, ó. Tem coisa rolando aí. Coisa nova pintando. Beleza? Bom dia das crianças para vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Grande beijo, gente. Valeu pela presença. Valeu, Vés. Abração. Tchau. Tchau.